Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Autocompara, comparador de seguros auto. Contrate o seu e fique tranquilão. Mix. Começando mais um podcast Faz as Contas, e hoje com um assunto que não sai da boca do povo e das telas dos celulares dos brasileiros. E o Jorge trouxe boas perguntas sobre esse assunto. Tudo verdade. bem, Jorge? Tudo ótimo, Bruna. Como é que vai? Tudo certinho? Tudo certinho, tô Alô, fazendo galera. mistério hoje. Galera que tá ouvindo o podcast aqui, eu tenho certeza que uma dessas perguntas que eu vou fazer, vocês se indagaram nas últimas semanas com base no que a gente tem visto aí nos portais, nos jornais, nas redes sociais, né? Muita gente chorando por causa disso. Exato. Então, já conta pra galera aí. Bom, a gente vai falar sobre o que não saiu na boca do povo, que é a recente notícia envolvendo a Shein, Shopee e AliExpress, entendeu? Por que que o governo resolveu taxar e daí depois ele reconsiderou, falou que não ia taxar mais? Enfim, foi tudo pro brejo, né? Então o que a gente achou, entrou em desespero, vai e volta, em menos de uma semana. Que loucura, né? Sendo brasileiro. Pois é. Então, vamos conversar sobre isso? Porque Vambora. tá afetando as comprinhas, né, das brusinhas de todo mundo. Pois é. Ficaram algumas dúvidas ali no ar. Eu acho que, na Mulherada verdade, ficou triste com isso daí, hein? além Aqui. de ficar triste, eu acho que o principal ponto aqui, vamos entender o conceito por trás de tudo isso. Porque quando existe qualquer barulho que envolva dinheiro na internet, seja pra ganhar, seja pra perder, seja pro governo cobrar, seja pra um benefício, tudo vira um caos. E a gente esquece de, na essência, por que está sendo discutido isso. Sabe, fica todo mundo gralha. É verdade. Fala, calma, mas você tá entendendo o que tá acontecendo? Você sabe por que foi feito isso? Não, e tudo em uma semana, Antes de né? você comentar se é bom ou ruim, Sim, o pessoal não pensa na hora de escrever, já sai escrevendo, já cria um caos ali desnecessário e bora pra raiz do problema, né? vamos pra raiz do problema. Ou da solução, vai saber, né? Vamos lá, Vamos lá. você selecionou aí as perguntinhas, vamos Já lá. vou começar com uma aqui, Bruna. O que motivou o governo brasileiro a considerar a taxação das empresas estrangeiras, a Shein, Shopee, AliExpress, como você disse agora? Como é que eles chegaram nessa taxação? Como que consideraram isso? Bom, vamos lá. Sempre quando o governo vai taxar alguma coisa, precisamos ir para a base disso. Qual que é a base disso? A arrecadação do dinheiro. Então o governo, ele precisa arrecadar de alguma forma, né? No final desse podcast eu tenho um conceito para trazer sobre isso, mas eu vou fazer um spoiler. O dinheiro não é do governo. O dinheiro é do povo que vai para o governo para que ele utilize. Exato. Ele, por si só, ele não tem uma renda se não for o dinheiro da própria população que está trabalhando. Então a taxação é o meio que ele arrecada para que ele possa fazer as melhorias. Então toda vez que é taxado é por conta disso. Só que aqui nós temos 2 pontos de taxação. Então o ponto a se considerar é a forma que ele enxerga de uma concorrência desleal versus a indústria nacional. Então por que você vai comprar muito barato lá fora e trazer para cá, sendo que você pode comprar daqui, do Brasil, né? E alimentar a indústria aqui brasileira, para que as pessoas estejam trabalhando, para que você consuma, para que tenha mais indústrias. Fazer a economia Então, girar. fazer a né? economia girar. Uhum. Então ele viu uma forma. O que eu vou fazer? Eu vou taxar isso para inibir com que as pessoas comprem de fora e comecem a comprar aqui do Brasil. Só que tem alguns pontos, né, assim. Então, o que o governo precisa ver? Que taxar é tipo quando você tira a mesada do seu filho, só que do lado inverso. Você tá tirando dele a mesada porque ele deixou de fazer alguma coisa, mas você tá ensinando ele só te tirar o dinheiro e falar, você vai ficar sem mesada esse mês. Nem sempre. Você só tá tirando, você tá mostrando pra ele que tem uma determinada consequência, e é muito mais fácil, ao invés de você ensinar o que ele fez de errado, ou que, principalmente com dinheiro, se ele gastou alguma coisa, é mais difícil você fazer isso, né? Se você quer conscientizar a população para comprar do produtor brasileiro, né? Nem sempre isso é válido, né? A pessoa vai pegar, vai olhar lá o valor, eu pago essa taxa e vou continuar comprando. Exato. E aí, né? Exato. Então, no lado do governo é a mesma coisa. Então, assim, por que ele
ele considerou por conta dessa concorrência desleal, mas o que ele precisa fazer primeiro e dá muito mais trabalho? É igual a gente quando não tem dinheiro suficiente. O que você faz? Volta para o seu planejamento financeiro. Sim. O governo também, um governo, uma empresa. Então, tudo que a gente está falando, você vê que é totalmente impessoal e apartidário. Isso daí é uma estrutura financeira. Assim como um país, assim como uma pessoa, você precisa ter controle de gastos. O que entra, como entra, para onde vai, prioridades e supérfluos. O governo também é assim. Olha aí. Entendeu? Então, eu acho que seria mais fácil ele ter olhado o planejamento financeiro dele primeiro, porque você vê que a informação descoordenada gera esse caos da população e acaba interferindo na população. Exatamente. E acredito também que poderiam haver incentivos para o produtor brasileiro, né? Menos impostos para esse produtor conseguir cobrar mais barato e concorrer com essas empresas chinesas, né? Enfim, é uma questão que a gente vai longe se a gente falar aqui, né? Exato. Mas falando sobre legislação, né? Tá. Como é que a legislação atual permite que compras até $50 sejam isentas de impostos e qual que é o impacto disso na economia brasileira, Bruna? Então, na verdade, o que estava acontecendo? Daí eu vou explicar e voltar um pouquinho atrás. Teoricamente, você não tem esse limite de $50 pra nada. Tá. Inclusive na Shine, AliExpress, não sei o que lá. Por quê? Porque é um CNPJ de fora, né? Então não chama CNPJ, mas vamos registro uma da empresa em outro país, né? É um CNPJ de fora, vendendo para um consumidor de CPF aqui no Brasil. Certo. Como que a gente chama isso? B2C, né? É B2C. Então por isso que a gente fala B2C. Esse tipo de operação, teoricamente, tudo que chega no Brasil deveria ser taxado independente. Custa $0,01. Deveria ser taxado em 60%. 60%. Chegou, custa $2. Custa $2 e para você pegar no correio, para você receber, você tem que pagar 60% de imposto. Certo. É assim que funciona em termos de legislação. Mas, brasileiro, assim como os mercados, nós somos muito... Como que fala? Criativos. Se a gente utilizasse essa criatividade para outras coisas... Pois é, né? A gente chegaria na Lua antes dos americanos. Então, como que foi utilizada essa criatividade que permite que seja isento? As empresas lá de fora, elas se constituem, então... Você percebe que quando você recebe, eu já vi etiquetas das pessoas, sempre vem de um lugar do Brasil. Então, eles começaram a criar meios para que isso não fosse taxado até esse determinado valor. E a gente tem um problema também, que eles acharam um espaço. Se viesse por, que a gente fala courier, que é FedEx, DHL... ia ser taxado com certeza, porque a eficiência desses lugares é muito grande. Vem, escaneia, vai, taxa e você recebe. Não tem conversa, não tem o que você fazer. Agora, o nosso correio, que também é internacional, ele é ineficiente para isso. Então, a gente acaba, dentro dessa ineficiência dos nossos correios, acaba sendo por amostragem o que é taxado não é taxado, e dentro do volume que aumentou, a grande maioria das pessoas não são taxadas. Entendeu? Então você acaba entrando dentro de uma amostragem por conta de uma ineficiência interna que nós temos, que não tem a mesma dinâmica desses courier, que são sistemas totalmente automáticos. São lotes enormes, né? São que lotes chegam enormes. Todos os dias aqui em centros de distribuição. Não, pelo contrário, você não sabe como que vem isso. Não, como é que vem isso? A grande maioria chega em São Paulo, né? O principal, enfim, é o principal meio de receber. Vai para Curitiba, na sede da Receita. E de Curitiba depois, por exemplo, em São Paulo, de Curitiba depois volta. Além de uma ineficiência, a gente tem um custo logístico pro correio absurdo. Absurdo, né? Quanto custa um caminhão para ir e voltar? Olha o preço do nosso diesel e das coisas. Então, a gente, essa atual legislação, você fala, nossa, mas então por que essa atual legislação? Essa atual legislação, ela funciona pra você ter um amigo lá em Paris. Você quer um perfume. Você é chique. E daí você fala, olha, não acho no Brasil, não sei o que lá. Você pode mandar pra mim? Daí não importa o meio que ele mande, até $50 você tem essa isenção. Porque é consumidor para consumidor.
Ele tá enviando uma coisa pra você. Ele tá enviando uma coisa pra você. Particular. Então, até particular. Pessoa pra pessoa, não empresa pra pessoa. Ou, entendeu? Então, teoricamente, só pessoa pra pessoa. Mas a gente acaba utilizando isso. Qual que é o impacto na economia brasileira? Então, a gente tem a questão da ineficiência, que ela gera um impacto, principalmente nesse custo logístico de ficar indo para Curitiba, pré-selecionar os que não são selecionados, também acabaram indo para lá, para depois ir para outros lugares. Então, você não tem uma concentração, uma eficiência. E outra, então assim, se você tem até $50 pode ser taxado, você tem um impacto da economia no sentido assim, as pessoas... se não for taxado, as pessoas continuam consumindo. O que é bom, não precisa ser só do mercado interno. Você precisa rodar a economia. Se for taxado, as pessoas vão deixar de consumir. Isso não necessariamente quer dizer que ela vai consumir internamente, porque geralmente o que ela consome não tem para vender aqui. Foi por isso que foi o grande atrativo desses aplicativos, desses sites, foi encontrar coisas que não existem no mercado nacional. Exato. Coisas que você só teria acesso se você viajasse pra fora, enfim, né? E tendo esse imposto, né? Então é isento e eles arranjaram meio e eles arranjaram compradores. Agora tem um impacto para a economia em relação às empresas, porque para essas empresas não vai ser mais interessante ficar no Brasil. Exato. Então daí a gente vai para o outro ponto. Quem acaba sendo lesionado economicamente, financeiramente, consumidamente, se a gente puder falar assim, é sempre o consumidor, que vai deixar de consumir, vai deixar de ter acesso, entendeu? Sempre recai sobre a pessoa final. Sim. Teve um acordo aí, né, Bruna? Quais foram os principais pontos desse acordo proposto pelo governo às empresas estrangeiras? Como é que isso afetaria as operações dessas empresas aqui no país? Como é que ficou isso? Taxando, elas vão sair. As pessoas deixam de consumir e o Brasil deixa de ser interessante. Como muitas marcas. Eu, inclusive, participei de um podcast semana passada. Aí a gente estava falando um pouco mais de negócios. Então, para quem volta ali para empresa e negócios. E nós lembramos a quantidade de marcas que já tentaram entrar no Brasil e saíram. Por ver o mercado brasileiro ineficiente ou uma carga tributária muito forte. Então, o produto deixa de ser acessível. E quem tem acesso a esse produto é a pessoa que consegue viajar para fora e comprar. Então, você vê que assim, nós temos uma abertura de mercado, somos amigos de todo mundo, maravilhoso. Mas a nossa ineficiência assusta essas empresas. E se a gente taxar mais, vai assustar mais ainda. Então nós vamos ficar cada vez sem acesso ao que o mundo todo pode consumir. Isso é um atraso, economicamente falando, ou em relação ao consumo para a nossa população, que tem um potencial financeiro. A classe média é muito grande, a classe média é a que mais consome. A classe média carrega a economia. O rico gasta lá fora. A classe média carrega a economia aqui dentro. A gente gasta, verdade. A gente sabe gastar, a gente gosta de gastar. Sim, isso entendeu? É fato. Nós somos um país capitalista. E assim, a questão toda é o seguinte: se você puxar um levantamento aí de mínimo 10 anos, quantas e quantas marcas a gente não viu chegando e sair discretamente? Depois você pensar, nossa, é verdade, essa marca não existe mais, ou então ela existe lá fora, né? Exato. O setor automotivo também é a mesma coisa, né? A mesma Várias coisa. Empresas, né? Então, porque você tem exatamente esse ponto, um custo de produto. Então, tudo que vem de fora ser taxado em 60%, lógico que ainda tem produto que compensa, mas enfim, não vem ao caso. Dependendo do valor, sim. Dependendo do produto. Mas esse é o problema em alta carga tributária. Mas como um dos pontos do governo era essa questão de emprego, então com a Shein, sei lá, cada um fala de um jeito. Shein, eu falo Shein. Eu ainda não descobri o jeito certo de falar. O acordo é exatamente em que, num período de 4 anos, eles começassem a nacionalizar os produtos. Mas a gente vai ter um problema de outro impasse. A nossa indústria não é eficiente o suficiente para ter os produtos que tem lá dentro. Para dar conta de toda essa demanda, né? Não, na verdade a gente não tem capacidade. O que pode ser nosso que vai entrar nessa plataforma deles? Nada. A gente não produz nenhum eletrônico. Vale lembrar que o tamanho da Zona Franca de Manaus é ligeiramente pequeno. Zona Franca de Manaus é Lego. É Lego. Que pena, vem né? caixinhas, por exemplo, você pega moto na Zona Franca de Manaus. Lego. Sabe Lego que vem, quando você abre um Lego, vem o saquinho número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então,
Cada saquinho vem com aonde vamos é um exemplo besta, mas Sim. é mais ou menos assim, só que não em saquinhos, em caixas. Então aqui são as peças do motor, aqui são as peças do freio, aqui são as não sei o que lá, a carenagem, enfim. Daí vai, coloca na maquininha, faz a separação, que não sei o que lá, tudo separado, aberto e tudo mais. Por quê? A gente fala sobre importação para industrialização. Quando você importa, feito essas pecinhas de Lego soltas, mas encaixadinhas em bloquinhos, né, que você já sabe o que é para montar o quê, vem sem imposto. A importação pode ser sem imposto, porque você vai industrializar aqui dentro. Então vem tudo desse jeito, vai para a Zona Franca de Manaus, e na Zona Franca de Manaus você só encaixa. Monta, né? A gente não produz um prego. A gente não tem incentivo à indústria. Tudo vem de fora. O problema é exatamente esse. O problema é o incentivo à indústria. Então você pega uma indústria absurda de algodão que nós temos. O algodão, ele não é utilizado muito no Brasil, ele é exportado. Você tem mais incentivo para exportar do que na indústria nacional. Porque você não tem uma indústria nacional eficiente ou tão boa quanto para produzir esse produto. Então vai lá para fora. O café brasileiro. O café brasileiro, você planta e tudo mais, ele vai cru lá pra fora, né? Cru que eu falo assim, na saca do café. Ele vai lá pra Suíça. Ele vai, é feito, trabalhado, sei o que lá, encapsulado. Volta pro Brasil. A gente sempre a gente ganha na matéria-prima. O Brasil é o país do agronegócio, mas não da indústria. Industrialização não é. E fica dependente de toda a crise e todo o fator externo, né? Exato. Recentemente teve essa crise dos semicondutores. A produção nacional parou porque estava esperando chegar o que viesse de fora, chips, enfim, tudo que pudesse ser produzido aqui, né? Exato, e a gente não tem como. E não só a gente, e assim, algumas coisas como semicondutores, a gente tem um problema de que 84% dos semicondutores produzidos no mundo tá em Taiwan. Por que Taiwan ainda nessa questão China, Estados Unidos, por que ele é tão interessante? Porque o mundo não vive sem o semicondutor, entendeu? E quem ganhar o poder de Taiwan acabou com todo mundo. Então todo mundo quer que ele seja independente. E olha que engraçado, a gente tá falando sobre tributação, mas o intuito desse podcast era exatamente trazer uma base. E quando alguém comenta sobre essa notícia, eu duvido que alguém tinha essa base educacional sobre as coisas. Pois é. Se você for entrar em qualquer post lá e reclamar de alguma coisa, pelo menos você vai com embasamento. Gente, tudo que foi falado grita. Aqui hoje, você pode falar o que for. Não grita coerente. Se você não tiver certeza do que tá por trás. Sim. Eu vejo e eu fico meio doida com as notícias que eu falo assim, eu não comento em nenhum post. Eu evito até de curtir Mas post de outras pessoas. Mas assim, eu vejo alguns comentários e eu falo, gente, quando a educação no Brasil vai evoluir, a gente precisa ter uma base educacional muito grande pra gente saber como as coisas funcionam. Simples, basicamente, como que funciona uma indústria, como que funciona o imposto das empresas. Pra aí sim, e tirar esse viés de política, Exato. que é feio. Não é A e B, é como funciona. E daí sim a gente pode escolher A e B, porque a gente sabe a base do que como funciona. Hoje em dia a gente tá em briga por pessoas e não pela base educacional. A gente não tem a base educacional para poder realmente falar assim, não, eu apoio essa pessoa porque o que eu tenho de conhecimento, o que eu estudei, realmente segue essa linha de raciocínio, entendeu? Daí a gente ia conseguir brigar. A gente pode até brigar, sem só que ficar você ia brigar tirando com pedra mais... sem saber, né? Exato, você ia brigar com mais poder. Agora, falando em brigar, né, eu vou falar uma coisa pra você, vou confidenciar aqui pra você, que eu fiz uma comprinha semana passada na Shein. E eu fui taxado, Bruna. Eu fui taxado. Eu não sei o que eu faço, se eu dou como perdido, o que eu faço? Eu fui taxado semana passada. Como é que eu vou fazer pra resolver isso? Bom, montei até um passo a passo aqui, né? Você vai me ajudar? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa. Então dá uma olhada na notificação de cobrança que você recebeu. Se você foi taxado, porque muitas vezes entra só lá na internet e fala, tá parado no correio. Não, chegou a cartinha pra mim lá. Chegou. Então você dá uma olhada e vê quem foi a empresa aqui, se foi os Correios ou se foi alguma outra empresa responsável por essa entrega. Dá uma olhada no valor da taxa, se ela tá de acordo com isso mesmo. O valor da taxa é o custo do produto mais 60%. Esse é o valor da taxa para que você, né, colocar. E lembra,
de enxergar quem foi que te mandou, né? Porque eu sei, a Shein principalmente, Shein, enfim, eu sempre fico me corrigindo. Ela coloca o quê? Eles já mandam lá direto da China, às vezes falando que custou $1-2 e você tá sendo taxado do mesmo jeito. Então tem como você reclamar, você fazer uma carta por escrito, mas eu já explico, falando por isso. Só que lógico, o produto que tá lá dentro não custa. Isso daí é uma forma que a China viu de conseguir mandar. Então eles mandam que o produto vale $5, $10 e ele não vale, você acabou pagando mais caro por isso. Isso daí é só pra gente olhar essa questão da isenção. Olhe também se ele veio nomeado com CNPJ de lá de fora ou uma pessoa física de lá de fora. E mesmo que venha pela Shein, se veio através de uma pessoa física, que eles já estão fazendo através disso, daí é um macetinho, tá? Que eu tô ensinando. Daí vocês apagam esse podcast depois. Vou lá, vou printar, vou gravar a tela e vou postar no Instagram. Se foi de pessoa pra pessoa, tem um ponto ali de colocar. É que a gente não vai ter pra onde fugir, né? Aham. E aí vai ser uma questão, você vai ter duas escolhas. Ou você pagar a taxa, ou você contestar, 3 escolhas. Ou você deixar lá. Acho que a primeira escolha é contestar, né? Não? Dá pra contestar. Dá pra contestar, mas só que contestei e não fui bem sucedido na minha contestação. E aí? Ou você paga ou você deixa lá. Não tem muito o que fazer. Não tem, Eu fui né? taxado, o que eu faço? Não tem o que fazer. Você tem 3 escolhas. Não tem macete legal, principalmente porque tá nesse caos dessa conversa. Não tem muitos caminhos, entendeu? Não tem muito caminho pra você fazer. Então, se você for pagar a taxa, geralmente é lá no correio. Se você for contestar no correio também, você consegue entrar em contato. Eles têm uma fichinha pra contestação. Você vai ter que esperar aí. Você não vai conseguir pegar a sua encomenda, né? Ou você deixa lá, esquece, vai ficar como mercadoria perdida. E agora? Esquecida. Entendi, mas... Né? E aí eles liberam pra você. Diante dessas 3 alternativas, qual que seria aquela que a Bruna Alemann escolheria? Bom, pra não perder tempo. Eu fiz muito lá atrás, tá? Uhum. Muito lá atrás. Eu acho que na época, essas foi AliExpress. AliExpress acho que foi a primeira, né? Sim. Essa Shein eu nunca comprei. Confesso que eu nunca comprei. Meu irmão que compra e eu dou o dinheiro pra ele, né? E ele compra umas coisinhas de casa. Boa. Eu deixei no correio. Porque pagar 60% do valor que eu tinha comprado um casaco, acho que era 170, e eu ter que pagar 60%. Eu preferi perder 170. Já não vale a pena, então. Daí eu fiquei na dúvida. Eu falei, se eu pagar 60% e a qualidade for ruim, eu vou ficar muito puta. Porque eu sou assim, eu fico trabalhando, Entendi. eu não quero pagar pra ver. Então eu prefiro perder os 170, daí eu internalizo e fico puta do mesmo jeito, mas é um putinha. Né? Numa escala um pouquinho menor, né? Pelo menos você não vai sair rasgando o casaco e tacando fogo nele depois. Eu deixei. Boa. A minha escolha foi deixar. É uma loteria, né? Você não sabe, né? Se vai ser taxado ou não. Faz muito tempo. Mas tem a Ju aqui da Mix, cara, ela nunca é taxada. Porque olha, nós temos uma locutora na Rádio Mix que recebe entregas da Shein todos os dias aqui no estúdio. Não é. Hoje mesmo ela saiu entregas. Carregada de casa. Não, são malotes. Ela traz mala de correr. A gente precisa aprender com ela da próxima vez. Vamos trazer ela aqui? Ela no podcast. Vamos trazer ela aqui? Como comprar e não ser taxada. Beijo pra você, Ju. E agora esse macete que você disse aí de pessoa pra pessoa. Verdade, ó, já me perdi, né, na conversa. Bom, é assim, se você olhar lá que foi de pessoa pra pessoa física, se eles mandaram via pessoa física para a pessoa física, é mais fácil de você conseguir contestar a taxa. Tá bom? São pouquíssimos casos que são assim. É o correto? Teoricamente, não. Teoricamente, não. Mas dá. Mas a gente é tão criativo, né? E eu não me responsabilizo por qualquer coisa. Mas é um macete de você identificar. Porque dentro de pessoa pra pessoa, você tem como, vamos dizer, ter base pra poder contestar aquilo, né? Mas é lógico que eles estão ligados que lá na China eles estão mandando com pessoa física e CPF, enfim. Não né? É uma relação entre um amigo. Não é garantia de outro, sucesso, mas certo. Pode ser uma tentativa, né? Já que a gente tá lá. Vai que cola. Vai que cola. É isso aí. Sua dica final, Bruna Alemann. Ai, era o spoiler. Isso! Você falou agora no começo, quero saber. Vamos lá.
Eu vou até ler, tá? Porque eu escrevi aqui, eu trouxe isso com muito carinho. É uma mulher que eu acho magnífica, maravilhosa. É um discurso famoso da Margaret Thatcher. Maravilhosa. Sou fã. Ela fala: There is no such thing as public money. Não existe algo como dinheiro público, tá? Por quê? Esse discurso ele foi feito em 1983, durante o período em que Thatcher era primeira-ministra do Reino Unido. Nele, ela destacava a importância de compreender que o dinheiro arrecadado pelo governo provém dos impostos pagos pelos cidadãos e, portanto, deve ser gasto com responsabilidade. Então, um trecho do discurso que viralizou na internet era: não existe algo como dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos contribuintes. E sempre que um governo decide gastar mais, ele só pode fazê-lo aumentando sua dívida ou aumentando os impostos. Não há outros caminhos. Falou, Margaret Thatcher, parafraseada pela dama de ferro desse podcast aqui. Exatamente, então é isso. Eu acho que o governo, qualquer tipo de governo, você vê que aqui é Reino Unido, então eu trouxe isso, né? Tá indo pro lado político, mas vocês veem que é Reino Unido. Ela era uma liberalista, né? Mas o desenho dela faz sentido, que é assim: tudo, qualquer tipo de benefício, independente do tipo de governo, tá? A gente não está falando de pessoas e siglas. Tudo que ele fizer, alguém paga a conta. E quem paga a conta? O governo não tem dinheiro. O dinheiro é dos contribuintes. Então é uma roda que ela vai girando, 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 girando e recai em uma pessoa apenas. Então isso que a gente precisa pensar. Daí a gente vai voltar à roda, que é: se é necessário que você recalcule a sua rota para fazer o seu planejamento financeiro, é ideal que a gente saiba que o governo precisa fazer a mesma coisa e utilizar o nosso dinheiro de uma forma eficiente. Então, taxar nem sempre é a melhor alternativa. Então, é a mesma coisa. Você aumentar os seus custos, nem taxar é a mesma coisa que você aumentar o seu planejamento financeiro, só que sem receber mais. Entendeu? Ou você gastar mais. Tô recebendo mais, então eu vou gastar mais. Você nunca vai ter a plenitude. Se você continuar fazendo isso, cada vez que você ganhar mais, você gastar mais e você for aumentando o seu padrão de vida, você sempre vai estar no limite. Você nunca vai conseguir no mesmo lugar. E né? Teoricamente sempre isso. No mesmo lugar, você não vai sair, né? Muito bem. Então eu acho que são algumas coisas assim. E o que melhoraria? Nossa, Bru, mas o que a gente pode fechar? Existem outras coisas que a gente precisa trabalhar. Algumas outras coisas polêmicas, outras nem tanto. Polêmicas, por exemplo, é que o Brasil, o modelo de CLT, ele não é o ideal. Mas no Brasil ele é necessário. Por conta da nossa cultura e mentalidade em relação às relações de trabalho. Então Exato. Aqui é uma forma que a gente obriga as empresas a cumprirem com as promessas. Em países desenvolvidos não existe o modelo CLT, mas a palavra vale muito. Exato. Então são os modelos de relação. A gente tem que mudar culturalmente algumas coisas para que a gente exija do governo. Então eu sempre falo, a mudança vem de dentro de casa. Meu sogro fala muito: você é trouxa, você paga imposto. Eu pago. Tenho retorno? Não. Vou continuar pagando? Vou. Vai. Eu vou ser a boba da corte. Se ele acha que eu sou a boba da corte, eu vou ser a boba da corte. Por quê? Porque se eu ficar sonegando, eu nunca vou ter o Brasil que eu quero. Então eu prefiro ficar fazendo isso, porque se eu tiver mentalidade, você, amor, se todo mundo ficar tendo essa mentalidade, Exato. mesmo sem retorno nenhum, a gente tá acreditando de que a mentalidade vai mudar. A sua parte você fez. E aí, quando a maioria... para que as pessoas façam a parte delas também. Exato. E assim a gente constrói uma geração, um futuro, enfim. Não fique pensando em CLT. Talvez você fala CLT, segurança. Né? Não é só segurança. Mas é que tem a segurança, né? Mas esse é o ponto. O brasileiro tem essa segurança. Ele precisa dessa segurança. A gente precisa dessa segurança. Exato. Porque senão a gente ia ser demitido toda semana. Infelizmente, a gente tem esse problema, a gente precisa do seguro-desemprego. Nós somos um país subdesenvolvido, que não tem essa estrutura. Mas se a gente for mudando a nossa mentalidade nas nossas relações do dia a dia, a base vai estar tão educada que aí sim a mudança que todo mundo quer ver, seja lá do A, lá do B, direita, esquerda, aí a direita e esquerda vai ver a mudança que ela realmente quer. E elas vão convergir num cenário ideal. Vocês podem ter certeza. Só que precisa começar das bases.
As duas bases, elas precisam ser melhor construídas. É um aspecto mais cultural do que econômico. Mais cultural do que econômico. É isso. A cultura vai mudar. Afinal, economia é comportamento da sociedade. Muito bem, Bruno. Valeu pelo papo aí. Suas redes sociais estão bombando. @BruAleman, verdade. @BruAleman, então todo mundo pode ir pra lá. A gente falou sobre esse assunto aqui no Mix Tudo. Então espero que vocês tenham gostado aqui. A gente aprofundou um pouco mais, né, Jorge? Você gostou desse bate-papo? Adorei. Inclusive eu tava cheio de dúvidas aqui a respeito dessa taxação. Tava falando, mas por que voltou atrás? Por que faz do que a taxar? E fiquem tranquilos, porque eu acho que o governo chegou numa ponte ideal que ele deveria ter ido lá no começo. Vou finalizar com isso, que é: se você incentivar com que as empresas venham pra cá e taxar menos elas também aqui no Brasil, aí sim a gente tem um cenário ideal. E a roda vai girar, né, Bruno? E a roda vai girar. Muito bem. Ficamos por aqui. Valeu. Valeu, um beijo, Jorge. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Autocompara. Comparador de seguros Auto. Contrate o seu e fique tranquilão. Mix.